Quero aqui cumprimentar você, te desejando que a paz e o amor de Deus em Jesus Cristo seja presente em sua vida. Eu quero ler aqui um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22 em diante, que diz o seguinte: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. A palavra de Deus, ela tem um objetivo: nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus, eu e você, nós alcançaremos o direito de vida e vida eterna. E a palavra aqui que nós lemos fala de um homem chamado Abraão, que lá no passado, no princípio, Deus chegou a este homem e disse: Abrão, que era o nome dele, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que pela fé Abraão obedeceu a Deus. Mas o texto que nós lemos aqui fala que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da promessa. Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação, que seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas a esposa de Abraão era estéril. Mas Deus fez essa promessa a ele. Meu irmão, se Deus fez uma promessa para você, confia, crê somente, porque Deus não é Deus de engano. Se Deus prometeu, Deus cumprirá. Basta você obedecer na íntegra à vontade de Deus. Abraão chegou um momento que ele ficou dividido entre a promessa e o desejo da carne. E o desejo da carne falou mais alto. E ali foi gerado um filho do desejo da carne, com a escrava. Depois veio o filho da promessa. Mas o que tem a ver isto para a minha vida, para a sua vida nos dias de hoje? Eu preciso saber qual é o evangelho que eu estou vivendo. Porque o homem, nesse tempo presente, o homem está ouvindo falar de um evangelho, mas muitas pessoas têm pregado um evangelho para essa vida. E a palavra de Deus diz: se pregamos um evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, somos o quê? Anátemas, somos malditos. Está lá em Gálatas, capítulo 5, ou capítulo 4. E, por sinal, ainda diz mais, diz o seguinte: busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Se for o favor dos homens, não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso saber qual é o evangelho que eu estou vivendo, porque é uma escolha. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem nos liberta do engano é a palavra de Deus, porque nela está contida toda a verdade de Jesus Cristo. Como é que eu vou conhecer a palavra de Deus? Examinando as Escrituras, buscando na Bíblia todo o fundamento dos valores da eternidade de Deus. E a palavra de Deus aqui, ela nos chama a atenção nessa última hora. Por que última hora? Porque as profecias todas apontam que Jesus vai voltar, que Jesus está às portas, que Deus tem uma bênção de salvação para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família, que Deus tem pressa de salvar a vida do homem. E nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus.
E para nós conhecermos, nós teremos que voltar um pouco aqui no Velho Testamento. Em Juízes, capítulo 6. Quando ali os medianitas começaram ali saquear o povo de Deus, roubar o povo de Deus. Por que começou os medianitas ali roubarem toda a produção do sustento do povo de Deus? Porque o povo de Deus deixou ser levado pelos valores do mundo, pelos valores ali dos medianitas. Os medianitas foram entrando com jeitinho, com eles, no meio deles, e foram ali dominando aquele povo. Meu querido, meu irmão, não é diferente hoje. Muito evangelho está sendo pregado nesta última hora. Mas qual é o evangelho que está comprometido com o evangelho de Jesus Cristo? Porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de cruz, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de amor, é um evangelho de misericórdia, é um evangelho de bondade, é um evangelho que já foi pago um alto preço, custou o sangue do Filho de Deus. Quem está comprometido com esse evangelho? Quem está comprometido com esse evangelho? O povo de Deus, lá no passado, Deus tirou eles do Egito da escravidão. Mas eles, passou-se os anos, eles se acomodaram. Os medianitas, quem eram eles? Descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Filho, os medianitas eram descendentes de uma escrava de Abraão, de um desejo da carne. Midian era filho de Quetura. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 1. Era uma escrava de Abraão. Dessa mulher chamada Quetura, gerou Midian, que gerou os medianitas. Conhecia tudo da linhagem. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não pregam o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do amor, do perdão, da bondade, da misericórdia. Pregam outro evangelho. E os medianitas ali começou o quê? Saquear, roubar o sustento do povo de Deus. Eles cultivavam trigo. Quando chegava na época da colheita, o trigo era malhado na eira, um terreirão, como hoje o terreiro de café. E ali malhava o trigo. Os medianitas viam aquilo, ia lá e saqueava a produção, o sustento da família, o sustento das pessoas. A ponto do povo de Deus, muitos deles, ir para as montanhas, para as cavernas, se esconderem de tanto sofrimento, de tanto engano. Mas um homem chamado Gideão, ele entendeu o seguinte: eu preciso salvar a minha família dos midianitas. E quando foi à noite, ele foi malhar o seu trigo em um lugar chamado lagar. O lagar é feito numa rocha. A rocha tem uma fenda, ali coloca as uvas e pisam as uvas para dali sair o suco da uva. Não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar as uvas. Mas foi ali, à noite, que Gideão foi malhar o trigo. Meu querido, o que vai nos livrar, o que vai nos dar respaldo da verdade, se nós tomarmos a mesma atitude de Gideão. Gideão foi malhar o trigo na rocha ferida. Jesus é essa rocha ferida.
Quando pisava as uvas, saía dali o suco da uva. Que cor que é o suco da uva? Vermelho. Jesus é a rocha de esquina que os edificadores rejeitaram. A rocha ferida, meteram uma lança entre suas costelas e seu sangue ali foi vertido. É aos pés de Jesus que nós esmiuçamos a palavra de Deus. Gideão entendeu, precisa esmiuçar o trigo, porque do trigo que trazia o sustento para a família, é a palavra de Deus que traz o sustento espiritual para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família nessa última hora. Jesus vai voltar. Jesus tem uma bênção de salvação para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus primeiro, viu a atitude de Gideão, esmiuçando o trigo ali no lagar, na rocha ferida, Deus mandou um anjo. E o anjo chegou para Gideão e disse: Deus é contigo, varão valoroso. Meu querido, aquele que está tomando a atitude de esmiuçar a palavra de Deus na rocha, de examinar a Escritura, de buscar viver a presença do Espírito Santo de Deus, de caminhar segundo a direção do Espírito Santo de Deus, não segundo a direção de conceitos de homens, de valores humanos. Aqueles que estão anunciando Jesus Cristo como um projeto eterno de salvação, esses estão esmiuçando a palavra na rocha. Esses Deus está enviando o anjo e dizendo: olha, Deus é contigo. Diante dos olhos de Deus, você tem grande valor. Você tem grande valor. Porque você não está dividido entre o fruto da carne e o fruto da promessa. Porque você confia na promessa de Deus. Você confia que Deus tem uma bênção de salvação para a sua vida. Você tem essa certeza que Jesus vai voltar, que Jesus te ama, que em Jesus nós alcançamos a vitória. Gideão, quando Deus viu a posição dele, Gideão sabia que os medianitas eram influentes e que iam guerrear contra o povo de Deus. E Deus falou: Gideão, você vai ser usado para destruir os perseguidores do povo de Deus, para destruir os medianitas. E Gideão disse: mas quem sou eu? Eu sou o filho caçula de uma família pequena, não sou o primogênito. Sabe quem é você, meu querido? Para muitos, você é insignificante. Mas diante dos olhos de Deus, você tem grande valor, porque Deus é contigo. Você é um varão valoroso, você é uma mulher de grande valor diante dos olhos de Deus, porque Deus é contigo. A Bíblia nos faz compreender que os adversários do povo de Deus, naquela situação de Gideão, eram como gafanhotos na relva, no campo. Passavam de 135 mil pessoas. E Gideão apenas com 300 homens, mas sob o domínio de Deus. E Deus disse: olha, Gideão, leva uma buzina, leva um cântaro e uma tocha acesa. Mas ao meu comando, você vai dizer: espada do Senhor e de Gideão. E toca a buzina. Quebra o cântaro. E fica com a tocha acesa numa mão e a buzina na outra. Meu querido, meu irmão, quando o homem busca viver do amor de Deus em Jesus Cristo, quando o homem caminha segundo a direção do Espírito Santo de Deus, quando o homem vive do Evangelho de Jesus Cristo, quando o homem malha, esmiuça a palavra na rocha, de joelho,
no momento de luta, de sofrimento, ele está ali aos pés do Senhor Jesus, porque a noite fala de trevas, de luta, de dificuldade. Mas quando o homem entende que Jesus é a luz que brilha em nossa vida na hora das dificuldades, esmiuça-lhe a palavra na rocha ferida. Quando o homem caminha na direção de Deus, ele obedece a Deus. Ele caminha pela fé. O exército inimigo era grande. O exército de Deus, basta um homem. Gedeão tinha 300, dividido em 3 turmas. No momento certo, eles tocaram a buzina, quebraram um cântaro, seguraram a tocha. Meu irmão, aquele que anda na obediência a Deus, ele, no momento certo, ele quebra o coração, o seu ser, o seu eu, a sua razão, o seu conhecimento, a sua vaidade, aos pés do Deus Todo-Poderoso. E a tocha acesa, a presença do Espírito Santo de Deus, ilumina a vida dele. E a buzina é a ação de Deus, é a voz de Deus, vencendo tudo por mim, tudo por você. Deus deu a vitória a Gideão. Deus deu a vitória ao povo de Deus. Deus continua vencendo pela sua igreja. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Você quer vencer as guerras que todos os dias tenta te destruir? Vai para a rocha ferida, vai para Jesus. Esmiuça a palavra, examina a palavra, vive da palavra. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de madrugada aos pés do Senhor. Fala de Deus, anuncia que Jesus vai voltar, anuncia o amor de Deus às pessoas. Ame o seu próximo como a ti mesmo, deseja que a mesma bênção que Deus tem te dado possa ser estendida a todas à sua volta. Perdoe aqueles que te ferem, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Você é um homem, você é uma mulher valoroso e valorosa diante dos olhos de Deus, porque Deus é contigo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.